expiação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Podem sentar. É muita informação, é muita palavra boa, é muita coisa assim que você precisa se aprofundar nesses versículos e ler nesses versículos. Vou dar o meu máximo para a gente entrar um pouco nesses versículos aí e também trazer para a nossa experiência. Glória a Deus. Então hoje a nossa mensagem vai falar sobre descobrindo-se na graça e não no desempenho. E isso é muito importante, tá? A gente se descobrir, a gente se encontrar nesse emaranhado de versículos, nessa porção rica aí, você conseguir se achar para você não ficar perdido. Não ficar perdido no seu desempenho e você poder se achar no caminho da graça de Deus. E isso faz grande diferença para a nossa caminhada como crentes em Jesus Cristo. Do contrário, você vai ficar como se fosse em cima daquela academia. Na academia que o povo fica correndo, fica ali correndo na esteira, corre de 1 quilômetro, 2 quilômetros, e depois se você for olhar, ela saiu do lugar, correu e permaneceu no mesmo lugar. Então você pode estar vivendo sua vida cristã também, de correr e permanecer no mesmo lugar. No sentido de que você não consegue avançar na vida cristã. Não consegue acontecer transformação na sua vida. Não consegue evoluir na vida cristã. Você fica o tempo todo só naquela mesma coisa, como se estivesse o tempo todo em torno da cruz ali, rodando, e você não passa para a próxima etapa, que é a vida de ressurreição em Cristo Jesus. Você ouve o evangelho, mas a sua vida permanece a mesma coisa. E a vida cristã não é assim. A vida cristã é para a gente ir crescendo. Não é do dia para a noite que vai haver transformação, mas é normal que, pouco a pouco, você vai perdendo aquele medo de Deus, perdendo aquela sensação de que nada está bom, nada está suficiente, para uma situação de achar a paz em Deus, e segurança e firmeza em Cristo Jesus. É comum e faz parte da sua vida cristã você ir evoluindo para uma situação em que você não fica dependendo da opinião dos outros, do que os outros estão pensando de mim, para eu viver minha vida de performance, na aparência, mas para uma vida de transformação e liberdade que, embora eu pertença a uma comunidade, embora eu dê satisfação à minha comunidade, mas muito mais do que isso, eu tenho uma satisfação muito maior e uma responsabilidade muito maior para com quem? Com o pastor? Com Deus. Então é normal que você cresça isso. Até um certo ponto, a criança, ela, o tempo todo, quando é criança, assim, mãe, eu vou no banheiro, mãe, eu vou fazer isso, aquilo. Ela não é quando a gente tem criança em casa. O tempo todo, olha, eu vou agora fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Mas com a medida que a criança vai crescendo, ela vai fazendo essas coisas dentro de casa sem dar tanta satisfação para a gente. Porque ela vai ganhando autonomia. Então, na vida cristã também, não é que a gente vai sendo pessoas que... sendo pessoa que agora não dou satisfação para ninguém. Não é sobre isso. Mas você tem uma liberdade em Jesus Cristo e o medo da condenação e da culpa, eles vão sendo diminuídos pela graça, porque você vai se achando na graça de Deus. Você vai se achando no que Deus fez por você. E quando você começa a se achar, isso é tão bom, essa graça, que ela vai dando força para você viver essa liberdade e o Espírito transformando você. Do contrário, você vai ver debaixo de medo, de opressão, sempre agindo o que é que os outros pensam, e isso vai te oprimindo, vai gerando a vida cristã mais uma sacola, um peso nas suas costas, do que uma leveza. E você vai vivendo debaixo de opressão, da opinião alheia. E se a gente estimular isso na nossa comunidade e igreja, viver por lei, por mandamentos, a gente vai criando uma esfera de irmãos tudo falso. De irmãos que escondem seus pecados, escondem suas coisas, porque tem medo de falar da sua fraqueza e confessar seu pecado para os irmãos. Porque senão vai ser fundo em nada. Mas, se a gente se arriscar a viver pela graça, muita coisa a gente vai descobrir, vai ver, e você vai se abrir seu coração que vai assustar a gente.
Mas eu creio que isso vai ser o grande caminho de transformação, porque o Espírito vai agir, porque você vai ter consciência do seu pecado, e a igreja também vai ter, e a igreja vai ser um lugar não de julgamento e de condenação, mas um lugar de salvação, de oportunidade de haver transformação de verdade. Mas vai ser doloroso, porque a gente vai para uma sala de cirurgia. E a gente sabe, quando vai para a sala de cirurgia, é arriscado. Vai se tornar pior para se tornar melhor. Então é isso que a graça faz. E é isso que Paulo, nessa carta aí, ele vai falar para nós. Porque o contexto é assim. A gente vai ver duas situações. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Pedro foi alguém que estava muito próximo do Senhor Jesus, andou perto de Jesus, foi discipulado por Jesus. Foi alguém assim que viu a transfiguração de Jesus. Foi ou não foi? Pedro foi aquele que se levantou lá e falou para aquela multidão, e muita gente creu no Senhor. Foi ou não foi? Ele negou, mas depois ele foi grandemente usado por Deus. Paulo perseguia, matava. E aqui no livro de Gálatas acontece uma situação muito curiosa. Pedro, ele tinha uma referencial muito grande, uma importância muito grande. Mas havia no contexto, relembrando o contexto lá, os judaizantes. Quem são esses judaizantes? Vamos chamá-los no texto, na linguagem atual hoje, são os judeus messiânicos, judeus que creem no Messias. E aí eles, claro, carregados com as tradições deles, ele olhava para as pessoas que não praticavam o que os judeus praticavam, os gentios que eles chamavam de pecadores, pessoas indignas. Essas pessoas, elas precisavam de cumprir também todos aqueles rituais. Jesus Cristo é bom, mas não é o suficiente. Precisa ser Jesus mais alguma coisa. E aí eles estavam gerando um peso, uma perturbação nas igrejas da Galácia. E aí, esses judaizantes colocavam o seguinte, ó, não senta junto daqueles pecadores ali, porque eles não são circuncidados, eles não guardam os dias e eles também comem todo tipo de comida. Então, não sei se eles são muito crentes, não. Então, senta muito perto desses crentes, não. Agora, a gente aqui, a gente é a igreja verdadeira, a gente somos os melhores crentes. Então, meio que assim, ficava naquela coisa assim, nós somos melhores. Então, a gente começa a ver que começa a criar um clima dentro da própria comunidade lá de separação entre eles. É ou não é? E aí, Pedro vai ter comunhão com eles e senta lá na mesa. E está comendo, Pedro lá sabe que não há distinção entre judeus e gregos, e gentios, todo mundo dentro de Deus, e começa a comer com eles, com todos os irmãos da galáxia. Aí aparecem os judeus, esses judeus messiânicos, que é bem estrito, bem legalista, e que vai assim, bem, se tu se juntar com fulano e tal, tu não é crente não, porque a igreja da gente é verdadeira, e a igreja verdadeira não se junta com esses religiosos, ou qualquer termo, que sempre vai usar um termozinho para fazer diferença. Aí quando Pedro vê esses judaizantes chegando, o correto de Pedro é, peraí, todos são aceitos, não vou fazer diferença de um de outro, não. O próprio Senhor via Jesus sentando, até mesmo com pecadores e acolhendo, muito mais esses irmãos aqui meus. Não, mas vamos fazer isso não, para não ofender. Aí a gente usa a desculpa assim, não, vamos fazer isso para não ofender a consciência dos meus irmãos. E aí, Pedro, qualquer desculpa que ele fez, não sei, né? Pedro se afasta dessa comunhão da mesa com os irmãos. Isso está no capítulo 2, vocês podem ler depois. Paulo, que já tinha ganhado essa experiência de a graça e não viver para agradar as pessoas, não viver por questão de desempenho, de aparência, mas assim, não. E aí ele resiste firmemente a Pedro e chama a atenção de Pedro. E fala assim, engraçado, vocês estão querendo chamar que os gentios vivam como judeus, já que a gente é santo e eles são pecadores. Mas você está agindo como um pecador, como um gentio, como você diz. E como é que você quer que eles se tornem como nós se a gente está vivendo como eles? Aí Paulo faz uma jogada, né? Isso aí. E é interessante que Paulo começa a carta dele dizendo assim, eu, apóstolo, pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Paulo já vai catucando a gente para chamar a atenção e dizer assim, que a nossa vida cristã é desenvolvida é pela vontade de Deus, não pelas pessoas. A gente não vive uma vida cristã por causa dos outros. Paulo, mais adiante, no versículo 10 do capítulo 1, ainda fala assim, se eu, porventura, estivesse querendo agradar as pessoas, e nem servo de Cristo eu seria.
Porque a vida cristã não é sobre você agradar o seu pastor, agradar a sua igreja, agradar as pessoas. É a sua responsabilidade de desenvolver a sua fé com Cristo Jesus. Isso não significa que você vai ser uma pessoa que é rebelde. Pelo contrário, porque quando você se submete a Cristo Jesus e você tem temor a Cristo Jesus, torna a pessoa mais obediente e mais respeitosa, porque você teme a Deus. E você não vive pela aparência das pessoas. Porque para onde você vai, Cristo Jesus está com você. O Espírito está guiando você. E você passa a ser uma pessoa autêntica e não uma pessoa de aparência. E você começa a se descobrir que você é quem você é, onde você estiver. Essa é a grande revolução do Evangelho. Isso é maravilhoso, quando a gente é guiado pelo Espírito. Então, o livro, a Gálatas, ele vem trazer isso aí para a gente viver não de performance, não de querer para o que as pessoas vejam no palco, mas eu para viver uma experiência real. Eu e Deus. E aí Paulo vai fazendo essa alerta para os irmãos, assim, eu me admiro. E deixa eu falar da minha experiência. E ele, no primeiro capítulo, ele já fala da experiência dele. Eu fui apóstolo. Quando eu passei por uma experiência, Deus me levou para um lugar bem distante, trabalhou comigo. Quando eu voltei, Deus me deu esse evangelho da graça para falar. Quando fui lá em Jerusalém, eu procurei as pessoas mais importantes para não perder meu tempo. Mas mesmo assim, eu fui muito claro com eles, não para agradar as pessoas, mas o que eu sou hoje foi a graça de Deus trabalhando em mim. Paulo começa com isso aí. E aí, irmãos, é importante você saber e construir saber quem você é nesse contexto. Você se achar, para você não estar perdido, se achar nessa graça. É muito comum a gente falar assim, Jesus te ama. E é muito comum a gente ver em caminhões, em pichados em alguns muros. A gente fala isso um para o outro, Jesus te ama, Jesus te ama. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você crê também que você é amado por Jesus? Isso é real para você? Se sente amado por Jesus? Ou você se sente ainda muito culpado e muito devedor a Deus? Porque existe uma diferença, sabe? Entre a gente reconhecer que nós somos e também um sentimento de inferioridade misturado com uma culpa indizível, uma culpa que você não sabe de onde vem, mas você se sente o tempo todo culpado. Que o tempo todo você precisa fazer alguma coisa para agradar. Eu sei que a gente, como ser humano, todos nós, gostamos de fazer alguma coisa para a gente ser aceito também. Então a gente precisa corresponder à nossa comunidade, a gente precisa corresponder ao nosso ciclo de família, a gente precisa corresponder à escola, fazer coisas para agradar as pessoas, está correto, né? Mas a gente precisa também perceber até onde isso está sendo tão forte em mim que as pessoas me manipulam, que as pessoas me controlam, que as pessoas, eu me fico muito vulnerável à opinião das outras pessoas. Até onde isso é uma culpa que não está sendo trabalhada ainda por Deus? Até onde eu me sinto ainda sujo por alguma coisa que eu não sei? Porque o Evangelho ele veio para limpar você. O Evangelho veio para você sentir de fato que você é amado por Deus. Que você não é merecedor, mas você pode receber essa salvação. Que você não precisa levar essa culpa toda sobre você, porque Cristo veio e carregou sobre você. E aí esses irmãos judaizantes, o contexto de Gálatas, o que eles faziam? Eles sabiam dessa fragilidade dos irmãos, ou talvez não sabiam, mas todo mundo tem essa fragilidade, e eles começaram a fazer assim, para você ser justificado diante de Deus, vocês precisam fazer coisas. E aí, sabe o que é a lei? Sabe o que é você viver debaixo da lei, você viver debaixo do legalismo, debaixo de cobranças? É assim. Imagine uma prova que o professor dá 100 questões para você. Isso é para vocês que de escola, tá? Então o professor dá 100 questões para você fazer. Aí você se estuda, prepara e vai e passa a noite. Eles sabem muito bem do que é isso, que estão passando esse período aí. E estão estudando e vem para se preparar para a grande prova. 100 questões. Aí você acertou 99. Errou uma. Qual é a sua nota? A nota que a gente vai dizer que é justa seria o quê? Cada questão vale 1 ponto, seria 99, 9,9. Só que esse professor, a matemática dele é assim. Se errar uma, anulou tudo. 0. Você está debaixo da maldição. É assim, é a lei.
A lei que Jesus fala, que no Velho Testamento fala, é assim. E aí, por isso que você fala assim, quem está debaixo da lei e quem vive pela lei, de querer fazer as coisas pela lei para agradar a Deus, você tem que cumprir tudo. Se você não cumprir uma, você está desqualificado. É mais ou menos quando a gente está brigando, marido e mulher estão brigando. Você faz tudo. É uma coisinha, você nunca faz nada, você nunca me ouve, você é sempre assim, você... Ou seja, zera. A lei é desse jeito. Ela coloca todo mundo numa situação terrível. Porque você nunca está bom o suficiente. Você tem sempre que fazer alguma coisa, porque está sempre errado. Você está sempre inadequado. A lei faz isso, faz essa maldade com a gente. Não é que a lei é ruim, é que nós somos incapazes de cumprir a lei. Porque a lei é boa, ela é justa. É mais ou menos como uma pessoa que quer lhe ajudar. Ela tem boas intenções de querer lhe ajudar. Mas ela exige tanto de você que quando você não atende à expectativa dela, ela te maltrata. Ela te oprime. E você fica escravizado da opinião dessa pessoa, dessa situação. Às vezes tem pais que são assim. Às vezes tem relacionamento marido e mulher que também é assim. Que você é tão forte, tão exigente, e você quer o bem do seu filho. Você é tão com o seu filho, que quer que seu filho seja todo correto em todas as coisas. Então, quer que seu filho bote a toalha no lugar, que o quarto dele seja sempre arrumado, você quer que seu filho tire sempre as melhores notas da turma, você quer que seu filho seja sempre confortado onde quer ele for. Aí seu filho, um dia deixou o quarto desarrumado, pronto. Esse filho não presta para nada. Você oprime seu filho com isso. É um amor tão grande que você quer o melhor dele, porque você quer que ele seja bem educado. Só que você não percebe que você oprime. É isso que a lei faz. Ela quer o bem, só que ela não dá a nós a capacidade. É como um espelho, que ela é bem... Aquele espelho assim que mulher gosta, né? De botar e que vê até os defeitozinhos ali, fica olhando assim os defeitos. Na casa tem aquele espelho, de um lado você vê e do outro lado você amplia. Né? Quando eu olhei, eu percebi que tinha tanto defeito, tanta coisinha detalhosa para limpar, assim, de cravo, disso, aquilo, de coisa. Então, a lei é isso, ela faz isso, mas ela não dá a você a capacidade e o poder para você vivenciar uma vida de transformação. E ela começa a lhe pressionar e um peso tão grande sobre você que chega uma hora que você se sente muito oprimido. Ela não te justifica, ela não te salva, ela não te liberta. E é isso que Paulo está falando para eles. E essa é a preocupação de Paulo. Do jeito que vocês estão indo, eu estou admirado. Vocês vão viver pela carne. E depois, sabe o que isso vai gerar em vocês? É imoralidade sexual, é adultério, é feitiçaria, é intriga. Porque você vai começar a se comparar um com o outro. E querer dizer, não, eu sou melhor, eu sou pior do que o outro. Aí, sabe o que a lei vai fazer? Vai levar você para uma situação de que você aparentemente consegue cumprir 99 e você começa a se orgulhar. Ou pelo menos 80, e você começa a se orgulhar, se achando que é melhor que os outros. Que é a prova disso, Jesus falou na parábola lá em Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 9, ele fala assim, que havia dois homens, duas pessoas que foram lá no templo orar. Aqui para nós, um era fariseu, o outro era publicano. Tá? Nenhum dos dois era bons, era eu e você. Não sei como é que você se acha aí. Se você, geralmente a gente vai sempre se achar se no final da história, quem for o melhor, a gente vai dizer, eu quero ser isso aí. Ou pelo menos eu sou isso aí. E aí, um deles foi lá orar. Veja que oração bonita que ele fez. Era uma oração de gratidão. Ele subiu lá e falou, Senhor, como eu te agradeço. Olha só, já louvando a Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou um ladrão, roubador. Eu não roubo nada de ninguém. Eu não roubo. Senhor, muito obrigado. Porque eu não sou uma pessoa injusta. Pelo contrário, eu sou tão justa nas minhas coisas. Eu faço tudo certinho, assim. Tudo é correto. Eu penso uma pessoa correta. Quem eu compro, eu pago, eu faço as coisas. Até minhas coisas em casa é tudo arrumadinho, assim, tudo organizadinho. Eu sou limpinho, sou higiênica, tudo. Eu sou muito justo. E sabe de outra coisa, Jesus? Muito obrigado, porque eu não sou um adúltero. Eu conheço tanta pessoa que é adúltera. Eu não sou. Isso eu nunca fiz, eu nunca sou. E aí, tem mais, Jesus. Eu te agradeço, sabe? Eu te agradeço tanto, Jesus, porque assim, eu jejuo 3 vezes na semana. 2, 3 vezes na semana eu jejuo. E ainda, Jesus, eu te louvo porque eu dou meu dízimo de todas as coisas. E eu te louvo e te agradeço, Jesus, porque eu não sou como aquele ali. Muito obrigado. Aí do outro lado tinha o outro lá,
publicano que ninguém gostava. Sabia que era... Tem um bocado de coisa lá que o povo não gostava dos publicanos. Deus, nem usava olhar. Tem misericórdia de mim, pobre pecador. Aí Jesus, sabe o que Jesus fala? Qual dos dois você acha que saiu justificado? Qual dos dois você quer ser? Porque a gente que é crente, a gente talvez seja muito próximo dessa oração aqui. Ô Jesus, como eu te agradeço que eu vou pro culto, pro pequeno grupo, faço isso, faço aquilo. Eu não sou, nunca Jesus, nunca eu fiz isso na minha vida. Nunca. A questão não é pelo que você faz. A graça não é sobre mérito, não é sobre currículo. Mas é sobre o seu quebrantamento. É sobre o quanto você sabe a consciência do seu pecado, da sua natureza. Que você é alcançado por Deus. Porque quem saiu justificado foi aquele que estava clamando, que sabia que nada era. E aí Jesus deixa bem claro, porque os que se orgulham serão humilhados. Mas os que se humilham diante de Deus, eles serão exaltados. Porque não é por obra da lei que a gente é justificado, mas é por meio de Jesus Cristo. Não é pelo seu currículo. Não é pelo seu passado, porque o seu passado não vai determinar, mas eu posso ser o pior pecador, mas o meu presente hoje eu estou quebrantado aos pés de Jesus. Eu estou clamando e eu estou alcançando a graça de Deus, que é poderosa para me revolucionar e me transformar. Aí, essa graça de Deus, ela tem uma reversão, tem algo paradoxal. Veja se não é assim. Ela inverte as coisas. Sabe para quê? Para tornar confusos os sábios e os loucos. Veja que situação. Uma mulher pega em adultério. Pessoas justas, corretas, querendo cumprir a lei, querendo cumprir, era a lei de Deus. Era a lei de Deus que elas queriam cumprir. E aí o que elas fazem? Elas dizem o quê? Elas falam para Jesus para apedrejar. O que Jesus fala? Quem não tiver pecado, seja o primeiro a jogar pedra. Jesus, ele traz a consciência aquilo que estava oculto. Ele traz a consciência daqueles que se achavam tão justos, tão corretos. Que às vezes somos nós, que a gente não acha nenhum pecado em nós. Mas Jesus vem trazer a consciência. E aquele que tem a consciência do seu pecado, Jesus dá perdão. É isso que a graça faz. Jesus inverte. Você que se acha tão correto e tão justo, Jesus mostra para você. Você precisa. Aquele às vezes que está no lamaçal, ele está consciente do pecado dele, está buscando uma grande transformação. E certamente Deus pode estar transformando nele grandemente. Coisa que nunca aconteceu. E você que se acha tão justo, tão correto, você não precisa. Aí, a graça de Deus é isso. Porque a graça de Deus pega uma pessoa assassino, pessoa que persegue cristãos, que nem estava aos pés de Jesus, mas transforma num apóstolo, que hoje deixou um legado importantíssimo para a gente. Deus pega um assassino que estava fugindo com medo e manda de volta lá para o Egito, para resgatar aquelas pessoas, para ser um líder delas. Deus pega uma pessoa que levou o povo todo a construir um bezerro e transforma ele num sacerdote. Deus pega uma prostituta Raabe e faz dela alguém da parte da sua descendência. Porque é isso que a graça faz. Ela transforma a nossa história. Enquanto você se acha que é muito justo e muito correto, o evangelho não é para você. Porque você é curado, você é são, você está muito bom. Você não precisa. Mas se você reconhecer quem você é, aí o evangelho te alcança. O evangelho te revoluciona e faz você dar frutos do Espírito. Ele vai te guiar, ele vai te transformar. Porque o Deus triuno todo está trabalhando sobre isso. É o Pai que na ressurreição de Jesus Cristo quer nos desarraigar desse mundo maldito. É o Filho que nos amou e deu sua vida por nós para viver em nós, se relacionar conosco. É o Espírito que vem e começa a guiar você. E começa a gerar fruto do Espírito em você. Transformar a tua vida. Você precisa se achar nessa graça para não ficar perdido na performance. No que eu posso mostrar para as pessoas, o que as pessoas precisam ver em mim, das minhas atitudes. Mas o que Deus pode revolucionar na sua vida. E isso começa quando você se humilha. Porque aí Deus vai te exaltar. E isso é maravilhoso, assim, sabe? Porque
Deixa eu ver aqui um versículo que fala assim, ó. Ah, é loucura para o mundo, mas é poder para quem crê. Em 1 Coríntios 1,18, diz assim, que Deus inverteu as coisas para confundir os sábios, tá? Para confundir os sábios, fala assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para te transformar. Quer ser alcançado pela graça de Deus, se humilhe. Não fique se comparando, ou se achando melhor que os outros. Mas se esvazie, reconheça a sua situação. Aí a graça, ela vai te alcançar. E a graça, ela vai transformar a nossa vida. A graça de Deus, ela não seleciona os melhores, ela alcança os quebrantados. A graça também, ela não premia os méritos, mas ela transforma histórias de pessoas. E Deus também quer transformar a tua história. É verdade, a gente não merece o amor de Deus, mas Deus quer nos justificar. Esse Deus, ele quer se envolver conosco. Todo esse evangelho da graça não é apenas uma doutrina, mas é algo para ser vivido por nós. Porque é o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, se envolvendo conosco. A ponto que a gente pode dizer assim, hoje já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso, queridos, que a gente possa viver. Considere sua vida cristã como está. Está sendo pesado, você se acha pesado. A sua vida cristã é um peso. Eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que ter comunhão com Deus, é pesado. Alguma coisa está errada. Você precisa considerar, precisa ser sincero para você se achar. Não numa performance, mas na graça de Deus. Como está a sua fé? Você está se comparando muito com os outros. Você se acha melhor que as outras pessoas, mais justa, mais correta. Porque você nunca cometeu aqueles pecados que foi mencionado ali. Está errado isso, se arrependa. Você pode estar muito orgulhoso, se achando muito bom, muito correto. Não é assim que a gente acha a justiça de Deus. É Cristo nos justificando. Quando você vê alguém que cometeu algum erro, como você se compara? Melhor? Ou você diz, Senhor, tem misericórdia de mim que eu estou em pé, porque eu posso também cair. Tem misericórdia de mim. Então, que você possa, sabe, se humilhar na presença de Deus é bênção para a gente. É bênção. Sabe? Porque, pelo contrário, você vai achar a grande salvação de Deus. É muito paradoxal, mas justamente isso. Quando a gente se humilha, é que Deus nos exalta. Quando a gente se acha e reconhece que nós somos doentes e carentes, e todos nós somos doentes. Em algum grau a gente é doente. E quanto mais a gente se debate querendo não assumir essa doença, mais maluco a gente fica dentro de nós. Mas quando a gente reconhece, é verdade, eu tenho meus parafusos, eu tenho minhas coisas, eu preciso de Jesus. Você tira um peso sobre você. Você se aceita melhor, você se acolhe melhor, porque você começa assim, poxa, se Deus me ama, por que não vou me amar também? Por que não vou me acolher? Por que essa resistência de ficar brigando comigo mesmo? Deus me ama. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, eu amo você quando você ainda era pecador. Muito mais agora que você é filho, como eu não vou te amar? Por isso que Paulo, ele fala isso no capítulo 5, no 8 ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então assim, se ache nessa graça, não na performance. Como Deus lhe ama e como você fala, Jesus te ama, que você também sinta e se permita ser amado pelo amor de Deus. Não é sobre o quanto você é bom ou quanto você pode melhorar. Deixa o Espírito te guiar e gerar esses frutos. Deus te ama. Você sendo impaciente. Deus te ama nas suas fraquezas. Deus te ama nos teus aperreios. Deus te ama. Como você é. Como você está. Se aproxima dele.
E Ele vai transformando você. É um processo que vai acontecendo. Na próxima semana a gente vai falar um pouco mais de escravos nos tornando filhos. E depois a gente vai culminar esse livro falando sobre a sua vida sendo uma obra de arte da graça de Deus. Que é isso que Deus está fazendo na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé para a gente orar por esse momento. Em seguida, vocês vão sentar em pequenos grupos para vocês compartilharem e falarem o que Deus falou para vocês e falar dessa graça maravilhosa. Tá bom? Vamos ficar em pé. Querido Pai, muito obrigado, porque de fato a gente precisa de Ti. Nós somos pecadores.